Olá, terça-feira, dia 6 de agosto, seja muito bem-vindo ao Jornal do Rio. Você vai ver nessa edição tudo sobre a operação que colocou atrás das grades uma quadrilha especializada em arrematar veículos em leilões para depois vendê-los montados com peças roubadas. Vamos falar também sobre o caso do preso que se disfarçou de mulher para tentar fugir da cadeia. Hoje, agentes penitenciários encontraram um bandido morto na cela onde estava isolado. Mas também tem notícia boa, dia de festa no Aquarrio. O maior aquário da América do Sul atingiu a marca de 3 milhões de visitantes. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos. Eu te espero. A gente abre o Jornal do Rio falando da crise na UFRJ. A redução no repasse de verba do governo federal pode colocar em risco a produção científica da universidade e até o funcionamento do Hospital do Fundão. A primeira semana do semestre letivo começou com tinta e um sentimento diferente para os calouros da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente já começa com o pé atrás sobre vou começar, mas já nas greves, porque não tenho a verba. Não quero que pare, mas a possibilidade é de parar. Os sinais de falta de manutenção estão por todo o campus. Nas infiltrações no teto, na situação dos banheiros, na destruição ainda visível no prédio da reitoria, atingido por um incêndio há 3 anos. Na Faculdade de Arquitetura, apenas um dos 5 elevadores funciona. O contingenciamento bloqueou 49% da verba destinada a custeio na maior universidade do país. E a dificuldade para fechar as contas aumentou a partir de julho, quando o MEC reduziu pela metade a liberação mensal dos recursos, o que prejudica o pagamento de funcionários de limpeza terceirizados do hospital universitário. Mês passado eu paguei metade de maio e agora em agosto a gente esperava uma liberação maior, veio de novo metade, então eu vou pagar a outra metade de maio. Então eu vou completar agora 3 meses de atraso nas principais contas da universidade, segurança, limpeza, manutenção, transporte, e isso, com 3 meses, permite que várias empresas possam suspender seus serviços e colocar em risco o funcionamento da universidade. O contingenciamento foi a medida adotada pelo governo para cumprir a meta fiscal e não aumentar o déficit público, e levou ao bloqueio de 30% das chamadas despesas não discricionárias, o que não afeta os salários de professores e funcionários, mas tem impacto em pesquisas científicas e pagamentos de despesas do dia a dia, como luz e água, por exemplo. Um novo bloqueio de quase 350 milhões de reais na educação foi anunciado há 2 semanas. Uma das situações que mais preocupam aqui no UFRJ é a conta de energia. Só a do mês de janeiro foi paga. A dívida com a concessionária já ultrapassa 30 milhões de reais. Se a luz for cortada, todos esses equipamentos param de funcionar, provocando um prejuízo incalculável para a produção científica da universidade. Isso coloca em risco todo o nosso trabalho, coloca em risco o trabalho que nós fazemos na universidade para geração de conhecimento tácito, mas também de devolver à sociedade aquilo que nós devemos do ponto de vista desse conhecimento realizado em melhorias em benefício da própria sociedade, como é o caso, por exemplo, das pesquisas com vírus que nós realizamos aqui. Em nota, o Ministério da Educação informou que, embora o bloqueio do orçamento não tenha impacto imediato sobre o orçamento das instituições, mantém diálogo permanente com os dirigentes das universidades e institutos federais para intermediar a resolução de questões pontuais sobre a liberação de limite orçamentário. Diz ainda que os recursos podem ser descontingenciados à medida de uma evolução positiva do cenário fiscal do país. E foi solto hoje o jovem de 21 anos que tinha sido preso nesta segunda-feira no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, por ter sido considerado como informante do tráfico. Quem traz ao vivo as informações deste caso é a Marcele Setúbal. Boa noite, Marcele. Yasmin, boa noite para você, boa noite a todos. Essa determinação para a soltura do Wesley Rodrigues, de 21 anos, foi feita pela Justiça do Rio de Janeiro. Ela atendeu a um pedido feito pela Defensoria Pública e também que foi corroborado, inclusive, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Como você disse, o Wesley foi preso na semana passada após uma operação que acontecia no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Na ocasião, houve
houve um tiroteio e aí o Wesley acabou entrando em uma loja para se abrigar dos disparos. A Polícia Militar informou através de nota na ocasião que com o Wesley foi encontrado um radiotransmissor e por isso ele foi preso. A família, no entanto, contesta essa versão, diz que a Polícia Militar, na verdade, forjou essa prova contra o Wesley, disse que ele é trabalhador e que, inclusive, trabalha em uma loja na região. Bom, a Polícia Civil, como você disse, Yasmin, autuou o Wesley em flagrante por colaboração como informante, mas após essa decisão, a Justiça determinou a soltura dele do presídio Ari Franco, também na Zona Norte. Yasmin. Obrigada, Marcele. 3 embarcações foram destruídas durante um incêndio numa marina em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Nas imagens é possível ver a intensidade do fogo que atingiu as lanchas de aproximadamente 20 metros cada uma. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou cerca de 2 horas para combater as chamas. Ninguém ficou ferido e uma perícia foi realizada no local para determinar o que pode ter provocado este incêndio. E um rápido intervalo e você vai ver a seguir. O preso que tentou fugir da cadeia disfarçado de mulher e foi encontrado morto dentro da cela em que estava isolado. A Polícia Civil fez uma grande operação para desarticular uma quadrilha que se especializou em arrematar veículos em leilões para depois vendê-los montados e com peças roubadas. 11 pessoas foram presas. A reportagem é da Camila Greco. Uma casa inteira, todos os cômodos com peças de carros sem procedência. Policiais chegaram cedo na residência de Renato Lopes de Oliveira, em Realengo, para cumprir mandados de busca e apreensão. No imóvel havia mais de 20 veículos totalmente depenados. Os peritos constataram que algumas peças eram provenientes de carros roubados e ele foi preso em flagrante. Renato, segundo as investigações, já tinha passagem pela polícia por receptação. Para retirar todas as peças do imóvel, foram necessários 2 reboques e um caminhão. A poucos metros dali, a polícia também cumpriu mais mandados de busca e apreensão. A operação da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, batizada de Operação Lego, também efetuou prisões na Vila Kennedy, na Zona Oeste. Assim que chegaram na comunidade, os agentes foram recebidos a tiros. Ninguém ficou ferido. As investigações começaram há 3 meses. Segundo a polícia, a quadrilha usava peças de veículos roubados para montar novos carros comprados em leilões que depois eram vendidos. Todo o dinheiro arrecadado era usado para comprar armas e drogas. O documento é bom, o documento é legal, o chassi é legal, só que o carro já não tem mais valor devido a algum acidente. Eles pegam as peças do veículo roubado e montam em cima desse veículo do leilão. Ou seja, eles fazem um carro que é um preço muito pequeno se transformar num carro de valor comercial hoje, através do veículo roubado. Como os veículos eram arrematados em leilões legais, a quadrilha conseguia formar uma frota de carros com placas originais e usá-la também para o transporte de drogas de um estado para o outro, sem chamar a atenção da polícia. A investigação aponta que a quadrilha lucrava milhões com o esquema. Em uma escuta telefônica, um dos integrantes da quadrilha pede a outro ferramentas para desativar a bateria de um dos carros roubados. Tô aqui. Cara, não tem como, eu tô do caminhão, me emprestar um A10, um A13, ou então um alicate, eu vou abrir um carro aqui, quando eu abrir ele vai gritar. A polícia também identificou que a quadrilha lucrava vendendo as peças dos veículos roubados para ferros velhos. O bando agia principalmente nas zonas norte e oeste da cidade. Todos os presos e apreensões foram encaminhados para a cidade da polícia. Eles estão respondendo por tráfico de drogas, organização criminosa, receptação e roubo de veículo. E no último fim de semana, a Polícia Civil conseguiu prender um dos integrantes dessa mesma quadrilha em Barra do Piraí, no sul fluminense, transportando 40 quilos de pasta base de cocaína que seriam entregues no Morro do Chapadão, na zona norte do Rio. A droga, que estava escondida dentro de uma picape, foi avaliada em mais de R$500 mil. O motorista foi preso em flagrante e confessou que receberia R$10 mil pelo serviço. E o preso que tentou fugir da cadeia disfarçado de mulher foi encontrado morto na cela em que estava isolado no presídio Bangu 1. A principal suspeita é que o criminoso tenha se enforcado com o lençol.
Clauvino da Silva foi encontrado com um lençol enrolado no pescoço, já sem vida. O preso, de 42 anos, estava em uma cela isolada em Bangu 1, no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. No sábado, Clauvino tentou fugir da cadeia pela porta da frente, usando uma peruca, uma máscara facial de silicone e roupas femininas. Era dia de visitas e ele tentou se passar pela filha, que ficou dentro do presídio. O plano foi frustrado por agentes penitenciários. Qual é o teu nome? Clauvino da Silva. Além da filha, que vai responder por facilitação de fuga, as autoridades suspeitam que uma grávida tenha ajudado no plano, já que elas não precisam passar pelo scanner corporal durante as visitas. Outras 6 pessoas que estiveram no presídio no último sábado também foram levadas para a delegacia, suspeitas de envolvimento no caso. A Secretaria de Administração Penitenciária informou através de nota que vai abrir uma nova sindicância para apurar o caso. De acordo com a SEAP, Clauvino da Silva teria se enforcado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a morte do preso foi registrada na delegacia. Conhecido como Baixinho, Clauvino da Silva era um dos chefes da facção criminosa Comando Vermelho e, segundo a polícia, foi um dos responsáveis pela expansão do tráfico e da violência na cidade de Angra dos Reis, no litoral fluminense. Condenado a 98 anos de prisão por tráfico e associação criminosa, estava preso desde fevereiro de 2013, quando foi recapturado. Na época, Clauvino foi um dos 31 presos que escaparam pela rede de esgoto do Instituto Penal Vicente Piragibe, no Rio de Janeiro. E hoje, mais de 5 milhões de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal na rodovia Presidente Dutra. De acordo com a PRF, os agentes abordaram um caminhão que transportava maracujá na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. Com os ocupantes do veículo, os policiais encontraram cerca de 270 mil maços escondidos entre as embalagens das frutas. A carga seria levada para a Pavuna, na zona norte do Rio. E a seguir, festa no Aquarrio. O maior aquário da América do Sul atinge a meta de 3 milhões de visitantes. O Rio de Janeiro ainda sofre as consequências da crise quando o assunto é emprego. No último ano, foram mais de 5 mil vagas fechadas. Mas, apesar dos números negativos, Volta Redonda, no sul do estado, caminha na contramão e vem se destacando no cenário estadual. O sorriso do Leonel é de felicidade por conseguir um emprego na sua área e pertinho de casa. Ele chegou a ficar 1 ano e meio desempregado e agora já faz planos para o futuro. Conciliando o estudo, o aprendizado, o conhecimento, buscando novos cursos, para que a empresa veja o meu potencial e consiga me reaproveitar mais para frente, me dando oportunidades. O Rafael também está com motivo para comemorar. Conseguiu o primeiro emprego com carteira assinada. Foi um marco, na minha vida. Eles ocupam 2 das 3.839 vagas geradas no último ano em Volta Redonda. Segundo dados do CAGED, a cidade é líder na geração de empregos em todo o estado do Rio nos últimos 12 meses, ficando bem à frente da capital, que fechou mais de 5.800 vagas no mesmo período, e de Angra dos Reis, na Costa Verde, que acabou com mais de 500 postos de trabalho. O mercado está aquecido e esse investimento em tecnologia e qualificação está nos dando um ótimo resultado. Para manter os números positivos, o município quer facilitar e incentivar a chegada de novas empresas na cidade. Um dos projetos mais aguardados pela população é a instalação do Polo Metal Mecânico, que deve gerar mais de 3.500 empregos diretos. O projeto foi lançado em 2018. Na ocasião, o governo do estado afirmou que iria conceder incentivos fiscais para a implantação de 8 empresas na cidade. É justamente isso que falta para o projeto sair do papel. Se nós queremos driblar a crise, a dificuldade financeira, o endividamento, nós temos que atrair empresas, gerar negócio para aumentar a nossa capacidade de arrecadação através de impostos, para reinvestir em saúde e educação.
E o Aquarrio comemorou nesta terça-feira a marca de 3 milhões de visitantes. O espaço bateu a meta de visitas alguns meses antes do esperado. Ao sair de casa com os pais em Campo Grande, na zona oeste do Rio, Jasmine não imaginava o que estava por vir. A ideia inicial era conhecer os tubarões que a encantam. Mas ao chegar no Aquarrio, a família descobriu que o passeio poderia ser ainda mais especial. Isso porque eles foram escolhidos para representar a marca de 3 milhões de visitantes. Quando a gente comprou o ingresso, ele falou. Igual o prêmio da Mega Sena. Para comemorar a data, o salão foi todo enfeitado. Um polvo gigante feito de bexigas dava as boas-vindas aos convidados. O Zé Tubarino, mascote da casa, animava a festa. E o pequeno Miguel, que faz 9 anos hoje, foi até convidado para cantar parabéns. E a minha mãe falou que eu vou fazer 9 anos para eles, aí eles decidiram fazer minha festa. Enquanto isso, a Jasmine, ainda desconfiada do Zé Tubarino, estava ansiosa para ver os peixes e não demorou muito para se soltar. Tinham de todos os tamanhos e cores. Durante a maior parte do passeio, a Jasmine ficou assim, encantada, curiosa. Foi um dia de descobertas. Afinal, em toda essa imensidão azul, vivem 5.000 animais marinhos e 350 espécies. A marca de 3 milhões de visitantes não foi uma surpresa só para a família, mas também para a administração do aquário. A expectativa era que esse número fosse alcançado em novembro, quando a atração completa 3 anos. Mas com a alta procura impulsionada pelas férias escolares, o objetivo foi conquistado com antecedência. Tem sempre atrações interessantes para que as pessoas se eduquem, participem, interajam com o equipamento. E a próxima meta, claro, 5 milhões. Para a família, essa terça-feira vai ficar na memória e no porta-retrato. Realizando o nosso sonho de ter vindo aqui a primeira vez e vou vir mais vezes. E o que era para ser só diversão para 2 surfistas pode render uma oportunidade dos sonhos de muitos atletas. Juan Polessa, de Cabo Frio, e Cuti Areias, de Armação dos Búzios, aproveitaram o período de ressaca para surfar ondas maiores. Só depois eles se deram conta de que a brincadeira pode proporcionar um prêmio de R$7 mil na competição Gigantes do Brasil pela maior onda surfada no país. Os 2, que já são surfistas há quase 20 anos, são os únicos competidores da região dos lagos. O primeiro colocado ainda garante uma vaga na 2ª edição do Desafio Gigantes de Nazaré, em Portugal. A disputa deve ser realizada entre outubro desse ano e janeiro do ano que vem, reunindo aí os maiores surfistas de ondas gigantes do mundo. A ressaca aqui no Rio deu uma trégua e o mesmo deve acontecer com frio, é isso mesmo, Marcele? Exatamente, Yasmin. Essa ressaca já foi embora, esse aviso da Marinha era só até ontem. E quem deve ir embora também, dar uma trégua aqui pro Carioca, é essa friaca. Isso porque a partir de amanhã entra um sistema de alta pressão que vai influenciar no tempo aqui no Rio de Janeiro. Em resumo, tempo firme, céu aberto e temperaturas subindo ao longo da semana sem previsão de chuva. Só para você ter uma ideia, Yasmin, essa temperatura no sábado, a máxima deve ser de 34 graus. À noitinha, claro, a temperatura cai um pouco, mas nada que assuste muito. E aí o pessoal aqui atrás de mim, que gosta de fazer uma atividade, fazer seus exercícios na praia, pode ficar à vontade sem aquela friaca toda. Yasmin. Obrigada, Marcele. Última parada aqui no Jornal do Rio. A seguir tem uma programação especial de música para todo o mês de agosto. Para quem é fã de música, o Rio de Janeiro terá uma programação especial durante todo o mês de agosto. São os festivais Rio Cielo e Rock Sinfônica, com opções para todos os gostos e estilos de canções. Piano, sax e violoncelo. Instrumentos diferentes, múltiplas linguagens e um só objetivo: incluir a música na vida de todas as pessoas. Este é o Rio International Encounter, ou Rio Cielo para os mais íntimos, o maior festival de violoncelos do país. O evento foi idealizado por David Till, especialista na obra do maestro Heitor Villa-Lobos, que acredita levar o poder de transformação da música a espaços públicos.
Esse aqui é o maior projeto educacional que tem no mundo. E ninguém conhece no Brasil. Este ano, o festival completa 25 anos e vai trazer centenas de atrações. Até o dia 19 de agosto, músicos vão se apresentar nos palcos do Rio, de Volta Redonda, no interior, e de Florianópolis, em Santa Catarina. O festival no Rio começa hoje, aqui no Sesc Copacabana, com David Till no violoncelo, Gilson Peranzeta no piano, Mauro Senise no sax e o quarteto de cordas da UF, que vão tocar repertório clássicos e composições próprias. Gilson e Mauro participam do festival desde a primeira edição. Tem um disco gravado com o David também, então para mim é uma alegria maravilhosa. É muito bacana misturar o som do cello, que eu adoro, é lindo, com saxofone ou com flauta, dá o maior pé. Em 25 anos, o festival já comprovou seu sucesso com números que impressionam. Foram mais de 550 mil espectadores, 12 mil músicos, 900 concertos e 650 horas de workshops e masterclasses. E os eventos, para quem é fã de música, não param por aí. Os amantes do rock vão poder participar do Rock Sinfônica. Nesse festival, dá para viajar no tempo com canções desde a origem do gênero, nos anos 50, até os hits de bandas recentes que a Orquestra Brasileira Sinfônica levará ao palco do Teatro Riachuelo nesta quarta-feira. Regida pelo maestro Eduardo Pereira, o grupo vai dividir o palco com músicos da banda Queen Experience e com o poeta Mano Melo. O Jornal do Rio termina aqui, volta amanhã às 10:50 da noite. Obrigada pela companhia. Você fica agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.